Paulo escreve aos Filipenses e diz: aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Capítulo 1 de Filipenses. O que Paulo quer dizer? O que Paulo quer dizer é que Deus está trabalhando em mim e em você, transformando, produzindo mudança. Essa mudança a gente chama, né, mais no início da vida cristã, como uma nova vida, por causa do texto de João 3 e da conversa entre Jesus e Nicodemos, mas é um aprendizado novo todos os dias. É uma obra, essa obra não está acabada, essa obra não está completada. Não importa o tempo que você tem de caminhada com Cristo, não importa o quanto você conheça das Escrituras Sagradas, o quanto você tenha domínio da doutrina ou da teologia bíblica e cristã, há uma obra de Deus na sua vida e ela não foi completada. Ela não está completa. Então eu queria dizer para você mais uma vez, nesta manhã, abra o teu coração para esperar algo do Senhor. Abra o teu coração toda vez, especialmente que você se reunir no pequeno grupo de estudo, de leitura, de reflexão bíblica, num culto, pela manhã ou à noite, onde você estiver, traga no seu coração, se ele não brotar esse desejo naturalmente, faça isso de modo racional, diga para você mesmo: meu coração, eu quero ouvir algo novo, eu quero aprender algo novo, e Deus vai conduzir a sua vida até aquele dia, diz Paulo aos Filipenses, em que essa obra vai se tornar plenamente aperfeiçoada. A obra não acabou. Estamos todos numa caminhada. E às vezes a gente sente a nossa estrutura abalada por um acontecimento, por uma experiência. A gente às vezes alcança até um determinado estágio da vida humana, em que a gente tem a sensação que já muito pouca novidade há no mundo, não é? A gente fica com aquela sensação do Eclesiastes, né? Já viu alguma coisa nova embaixo do céu? Nada, já foi nas eras passadas, né? Não tem novidade, né? Isso porque ele não conhecia a internet, não é isso? Ele não sabia que estava por vir, não é? Nada parecido com isso, uma revolução tecnológica está acontecendo aqui, né? E nós estamos vivendo ela. Mas o fato é que, sim, há muitas coisas que a nossa experiência nos dá segurança, graças a Deus por isso. A gente vai acumulando experiências ao longo da vida que nos dão segurança para tomar decisões, para fazermos as nossas escolhas, mas ainda temos muito a aprender, né? Porque sempre existe a possibilidade de alguma coisa nos surpreender. E quantos de nós aqui não teríamos uma experiência para contar de algo que te surpreendeu? Quantos de nós aqui não convivemos, às vezes, anos com uma pessoa e, de repente, ela muda o comportamento? E agora há pouco a gente falava sobre isso, né? De repente, você está convivendo e, de repente, uma coisa aconteceu, e sei lá, né? E, de repente, a pessoa tem uma mudança muito significativa na média do comportamento dela, e aí você fica com aquela sensação de que não conhecia aquela pessoa o suficiente, né? Isso vale para a nossa caminhada com Deus. Nós não conhecemos Deus o suficiente. Todo dia a gente precisa aprender um pouquinho mais. E é mais do que um conhecimento cognitivo, acadêmico, intelectual, que nos permita fazer afirmações sobre Deus. Deus é assim, Deus é santo, Deus é amor. Mas como lidar com isso na prática? O salmo que nós vamos ler nessa manhã traduz, não é, muito de um sentimento de descoberta que o salmista fez acerca de Deus em determinado momento da sua vida. Salmo 139, abra sua Bíblia aí. Salmo 139. Também atribuído a Davi. Também um salmo davídico. No Salmo 139, Davi descreve nesses 24 versos, conforme temos em nossas Bíblias, a sua descoberta e o seu encantamento, né, da presença e do cuidado de Deus, da disponibilidade de Deus em sua vida, em sua história de vida. Salmo 139, a Bíblia diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Esse salmo fala dessa disponibilidade de Deus, da sua presença, da sua companhia constante, do seu pleno conhecimento, do seu pleno poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida e sobre a nossa história de vida. Ele, ao mesmo tempo, um salmo assim que encanta a gente, porque tem uma descrição, poética, que cativa o nosso coração, deste Deus que nos cerca, que nos acompanha, desde a concepção. E olha, gente, que não tinha nem ultra, nos dias de Davi, para ver o bebê lá dentro. E ele vai imaginando toda a sua história de vida e esta disponibilidade da presença e do envolvimento de Deus com a história de vida dele. Então isso é encantador, se a gente parar para pensar nisso, daí algumas expressões, como ele disse, isso é maravilhoso demais para mim. Isso foge à minha compreensão, escapa à minha ciência, o meu conhecimento. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, de um modo ambíguo, isso é meio assustador. Porque não há segredos para Deus. Pode haver segredo entre eu e Renata. Pode haver segredos entre eu e meus filhos. Podem haver segredos entre eu e os meus amigos. Pode haver segredo entre nós. Mas é impossível que haja segredos entre você e Deus. Coisa que Deus não saiba sobre a sua vida. Deus conhece o que está, como se diz na psicologia, me ajuda aí, mas se eu falar bobagem, você me corrige, viu? Lá no nível da inconsciência, aquilo que a gente, de alguma forma, num mecanismo de defesa, jogou e reprimiu lá para trás, e a gente já, de um modo consciente, não quer lembrar, e precisa de uma terapia para acessar esse arquivo morto, mas que está lá, está vivo, e que às vezes assombra até, dependendo dessa memória, as nossas relações. Por exemplo, quantas vezes você já olhou para alguém e de um modo gratuito você sentiu uma antipatia pela pessoa?
ela nem abriu a boca, ela só cruzou uma porta no salão em que você se encontra. E você projetou lá do inconsciente uma imagem sobre ela, talvez de um conflito que você tem com uma outra pessoa real lá atrás. E ela te lembra esta pessoa. Só que você não lembra que lembra essa pessoa. Entendeu? Se não, procura uma lady que ela te explica melhor. Mas é mais ou menos isso. Mas para Deus não há nada tão obscuro, tão reprimido, tão inconsciente que Ele não saiba. Isso é assustador. Então esse salmo é encantador e assustador. Esse salmo traz segurança, porque onde eu for, onde você for, mesmo no mais profundo abismo, ele fala do Sheol, a expressão em hebraico quer dizer sepultura, no lugar dos mortos, o mundo dos mortos. Não há um lugar tão profundo na terra. Nos céus, no mais alto pico lá do Everest, numa caverna, se fosse possível entrar, ou lá no profundo abismo, em que Deus não possa estar presente. Isso dá um senso de segurança, a gente tem uma relação cultivada com Deus saudável, mas também ao mesmo tempo, né, de alguma forma gera um certo temor, deve gerar, né? Porque afinal de contas não há nada que eu pense, nada que eu faça, em que Deus de alguma forma não tenha conhecimento. Queridos, é sobre essa presença manifesta de Deus que Davi descreve nesse salmo e ele se encanta. Quero que você, com a Bíblia aberta aí ou no seu dispositivo, perceba aqui, querido, que sem dúvida nenhuma há uma expressão de louvor, de encantamento espiritual que brota do coração de Davi quando ele compõe a sua experiência, né, na sua relação com Deus. Mas há uma estrutura interessante que a gente precisa perceber. Eu queria te ajudar a ler esse salmo dentro de uma certa estrutura. Primeira estrutura, do verso 1 ao verso 6. Verso 1 ao verso 6, Davi descreve esta relação com Deus e ele descreve esse despertar de consciência, esse encantamento do Deus que sabe todas as coisas. Olha o que ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes, né? Ele sabes quando me sento e quando me levanto. Descreve não apenas esse movimento de sentar e levantar, mas é a descrição poética desse momento em que ele se levanta para agir, se levanta para fazer algo. Ele vai para encarar a vida. Não é? Tu sabes das minhas motivações, o que me faz ficar parado em um lugar e o que faz com que eu me levante para agir. O Senhor sabe o que me motiva e o que me desmotiva. Sabes bem quando trabalho e quando descanso. Não dá, irmãos, para apresentar atestado, né, médico, assim, para faltar alguma coisa, né, na relação com Deus. A gente não pode se esconder. O trabalho e descanso. Todos os meus caminhos, todos, são bem conhecidos por Ti. Os bons caminhos, os maus caminhos, os caminhos que eu escolho, e não tenho vergonha de dizer fiz essa escolha, mas os caminhos que eu escolho, e não digo que escolhi porque tenho vergonha de dizer que escolhi, que fiz aquela opção. Antes que uma palavra me chegue à língua, antes que eu fale qualquer coisa, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás, pela frente, põe Tua mão sobre mim. E aí o verso 6, a descrição do encantamento. Tal conhecimento é maravilhoso demais, né? Além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. A descrição da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. E ele confessa, me encanto com isso e me assombro com isso. Por quê? Eu imagino que seja porque saber que Deus sabe todas as coisas, ao mesmo tempo que traz resposta para muitas das minhas inseguranças. Deus sabe. O que você fez? Por que você não fez? Quando ninguém me compreende, eu posso dizer para mim mesmo, Deus sabe. Por que você falou daquele jeito? Por que você fez isso? Deus sabe. Ninguém está entendendo, mas Deus sabe. Traz um descanso. Mas ao mesmo tempo traz muitas perguntas. Se Deus sabe, ou se Deus sabia, por que permitiu? Se Deus sabia, por que deixou? Se Deus sabia, por que Ele não interviu antes? Por isso ele diz, é algo que eu não consigo fechar bem.
Deus sabe, dá segurança. Mas se Deus sabe, por que algumas coisas são como são? Por que Ele não age, não intervém, não muda, já que Ele sabe? Ou já que Ele sabia? Não tem resposta fácil para isso. São perguntas que nós nos fazemos, especialmente diante das perdas, das dores, né? Quando a gente faz uma oração e pede a Deus que livre do acidente, o acidente acontece. Quando a gente faz uma oração e pede que Deus cura e a morte chega e leva a pessoa que a gente ama. Quando a gente pede a Deus, Deus me abençoa meu casamento, reúne a igreja, faz um culto, pastor ora, é uma festa, e esse casamento termina em divórcio, a gente fica assim, escolhi a pessoa errada, mas eu orei para namorar, olhei para escolher, e a gente diz, não, mas deve ter sido um erro meu, a gente não tem resposta fácil, e o salmista diz, isso me encanta, isso me assombra, isso me escapa, não é? A minha capacidade de entender. Eu não posso atingir, não posso entender. E ele se rende ao mistério e ao desconhecido. Isto é fé. O que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Repete aí comigo se você lembra mais ou menos, na versão que você tem, o que diz lá a definição de Hebreus. Não é a única, mas é a mais citada da Bíblia. Então vamos lá? A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos ou coisas que nós não vemos. Aí ele fala, o mundo foi criado por Deus, você não viu, mas tem certeza que foi criado por Deus. Ele começa a descrever isso, né? Fé é esta convicção acerca do nosso relacionamento com Deus. É essa disposição de escolher e decidir um caminho na vida a partir dessa premissa. Deus sabe e Deus me conhece. Mas, ao mesmo tempo, é esta decisão, eu vou permanecer fiel, mesmo sem entender o que Deus está fazendo. Eu vou permanecer invocando o nome dEle, dobrando meus joelhos e orando para Ele, mesmo que algumas respostas às minhas orações não tenham sido satisfatórias do meu ponto de vista. Eu vou continuar dizendo para todas as pessoas que Deus existe, que Deus é bom, que Deus ama e salva o homem, mesmo diante, às vezes, de um quadro terrível de tragédia e dor. Porque eu não entendo, eu não conheço plenamente Ele, não entendo como Ele sabe tudo, mas eu creio que Ele é real, verdadeiro e é bom, né? E que esse conhecimento que Ele tem me inspira e traz segurança. Amém? Segundo bloco dos versos 7 a 12. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Ele faz uma pergunta. É claro que essa pergunta se relaciona com os versos 1 e 6, onde se descreve a onisciência de Deus. Mas ele fala agora da onipresença de Deus. Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, morar nas extremidades do mar, enfim, ele vai descrevendo os lugares mais longe, mais distantes, os extremos da terra. E ele diz, o Senhor está lá. Ele descreve a mudança do clima, não é uma questão de geografia, de lugar, mas de ambiência. A minha volta agora está escuro, faltou luz, apagão, não é? Mas o Senhor está lá. Lá no quarto escuro, onde eu choro ou lamento, lá naquele lugar onde eu estou recluso, não é? E às vezes literalmente a gente vai para lá, não é? Fecha a porta, tranca o quarto, apaga a luz e vai para lá, né? E diz, não faz diferença para Deus. Não faz diferença para Deus. Você já tomou um susto assim de entrar num lugar com a luz apagada? Talvez na sua casa mesmo. E de repente quer dizer, estou aqui. Não é isso? Eu lembro que fui acampar com os primos na praia. Um primo tinha comprado um bug. E aí, né, os primos mais velhos juntaram, vamos fazer um acampamento de praia. Naquela época a gente podia fazer acampamento de praia, que era mais seguro, né? Aí, vamos fazer acampamento de praia, vamos. E aí eu era o menor da turma, e fiz uns cassel lá, briguei, reclamei que eu queria ir junto, eles não queriam me deixar para trás. Não é isso? O pequenininho sempre sobra, irmãos. Era fácil, é muito difícil ser pequenininho, né? Assim a gente fica o último da turminha lá, né? Caçula às vezes sofre. Ganha também algumas benesses de vantagem, mas sofre. Aí eu insisti muito, me levaram. E aí eles não me trataram com moleza, não. Tem ronda. Cada um vai ficar em determinado horário acordado. Me botaram de madrugada. Eu acho que eles fizeram isso de perversidade comigo.
Mas já perdoei. Mas botaram lá, né, tipo assim, de uma, tal hora, meia-noite. Aí a gente tinha. Mas era só para a gente descansar um pouco. E aí eu estou lá dormindo, já de madrugada. Não sei se foi o primo, foi o irmão, me catucou, disse: a sua vez da ronda. Acordou assim. Aí eu custei, sentei, fiquei lá dentro da barraca, não é? Aí a lanterna estava assim, uma lanterna, aí peguei a lanterna. Aí fiquei assim, com a lanterna. Aí iluminei o mar, né? Tchá, as águas, tchá, em Maricá, né? Lá no Rio. Tchá. Aí fiquei assim olhando, mar deserto, céu bonito, estrelado. Tá? Aí resolvi dar uma volta, né? Falei, vou dar uma volta. De repente, eu passando essa lanterna, eu vi um vulto. Aí levei um susto, disse: que eu vi. Aí aqui minha cabeça pensando, eu volto a lanterna para ali, eu não volto, né? Fiquei assim, faço de conta que vi, faço de conta que não vi, não é? E aí fiquei pensando, vou para a barraca, aviso, e começou a bater um pânico assim, não é? E a pessoa percebeu, era um dos primos que estava lá numa hora muito sagrada dele, né? Agachado num cantinho, tá certo? Imagine o que você quiser, mas deve ser isso aí mesmo. Quando eu botei a lanterna, disse: sou eu. Vira essa lanterna para lá. Mas eu tomei um susto. Ah, queridos, não há lugar tão escuro em que Deus não se faça presente. Né? Às vezes a gente se esconde, se acolhe, né? Vai para um lugar, não quer falar com ninguém, não quer ser visto por ninguém. Está fugindo do encontro, está fugindo do confronto, está fugindo de uma conversa até. Está fugindo da gente mesmo, está fugindo das pessoas. O salmista diz: mas Deus está presente onde eu for. No mais profundo abismo. E aí não só geográfico ou físico, mas é uma descrição metafórica de um estado da alma dele, né? De uma solidão, de uma sensação certamente de abandono, de incompreensão. E aí até o verso de número 12 ele descreve isto: verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Ele prossegue, outro bloco, terceiro, verso 3 adiante, ele faz uma outra abordagem. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. E aí agora ele começa a falar que Deus não é apenas aquele que sabe tudo, Deus não é apenas aquele que está presente e nos cerca o tempo todo, nos lugares mais distantes, nos caminhos mais complicados, mas o verso 13 e 18, ele nos ensina que Deus tem todo o poder e todo o controle. Ele começa a se imaginar, verso 15, meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto não estavam escondidos, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, uma metáfora para o ventre. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Até o verso 18, ele está descrevendo esta consciência de que todos os dias, cada segundo de vida da vida dele foi testemunhado pelo Senhor. E ele diz: quando eu fui formado, o Senhor estava lá para ver. Eu me lembro de um pastor fazendo uma exposição bíblica sobre esse texto, e ele tinha também uma formação complementar como terapeuta. E aquele dia essa expressão cativou o meu coração de um modo especial, porque ele estava descrevendo a biologia da fecundação, né? Do óvulo, do esperma. E ele falou assim: gente, o óvulo que foi fecundado, que gerou você, Deus estava lá testemunhando aquilo. E ele compartilhou o seu sentimento e a sua leitura psicológica desse texto. Ele disse: você tem a cara que tem, não apenas por causa da genética dos seus pais, mas porque Deus estava lá, de alguma forma, agindo. O que ele quer dizer, o que eu creio que Davi, ele capta bem o que Davi está descrevendo, é que eu sei que eu não sou um acidente. Se meu pai e minha mãe não me esperavam, Deus esperava. Meu pai e minha mãe estavam discutindo o sexo, o gênero, mas Deus sabia que eu seria um menino. Meu pai e minha mãe estavam pensando: será que vai ter os teus olhos, o nariz, a cara? Deus já sabia. Deus foi, de alguma forma, agindo nesse processo,
não é? Respeitando as leis da natureza que ele mesmo criou, que são expressões do seu caráter, mas acompanhando esse processo. E eu creio que essa é a compreensão de Davi, desse pastor que quis compartilhar isso conosco, e esse é o meu desejo para você que escuta aqui essa palavra. Que você entenda que há um propósito na tua vida, que a tua vida não é um acidente, que alguns aspectos até da sua aparência física, claro, se você tem desconforto por algum aspecto da sua aparência física, a ciência, né, da correção plástica está aí para ajudar a gente, é de Deus. Mas é um salmo que, de alguma forma, deve nutrir nosso coração esse senso de que, mesmo que eu esteja de certa forma fora de alguns padrões estéticos da minha cultura, eu sou o que sou porque Deus cuidou de mim. Porque Deus zelou por mim. E eu nasci e vi a luz do dia, né, e ganhei vida porque Deus zelou por mim. Há na parte de Deus, né, um controle, um propósito, uma proposta para a minha existência. Isso deve trazer ao nosso coração um senso de missão, de liberdade, de autoestima elevada. Eu não sei, eu fico imaginando que talvez Davi nesse dia estava com um orgulho cheio de alegria no seu coração, né? E começou a imaginar e disse: eu sou Davi mesmo, né? Eu sou o cara. Claro, a gente precisa vigiar o orgulho para que esse sentimento não seja desvirtuado, né? Ele se torne um veneno. Mas, irmãos, um certo orgulho pessoal é cura para a gente, né? A gente precisa aprender a se aceitar mais com as nossas deficiências aparentes e até de personalidade e temperamento. Deus tem um propósito para o extrovertido, que às vezes fala demais. Mas Deus tem um propósito para o tímido, que às vezes fala de menos. Deus tem um propósito para quem tem voz bonita. Mas Deus tem propósito para quem tem voz que lembra uma taquara rachada. Eu falo isso, gente, mas eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando. Alguém já viu uma taquara rachada? Alguém já viu uma taquara rachada? Ninguém nunca viu. Por que vocês falam isso se vocês não sabem o que estão falando também? Não é? É coisa de herança. A gente ouve alguém falar, né? Taquara rachada. Nunca ouvi uma taquara rachada. Mas deve ser uma coisa tão ruim, tão feia, tão difícil, que não é comum achar. Né? Alguém saberia dar uma explicação sobre isso? Eu vi o Charles falando. Alguém sabe exatamente o que se quer dizer? Sim. Aquele som do bambu rachado, né? Quantos de vocês já ouviram um bambu rachado? Deu no mesmo. A explicação foi boa, obrigado, mas a gente continua no mesmo. Já esclareceu uma parte dela. Deus tem planos para cada um de nós. Podemos ser diferentes, podemos receber da sociedade um tratamento diferenciado segundo os valores da sociedade, mas não na nossa relação com Deus. Ninguém deveria, diante de Deus, se sentir menor ou diminuído por causa das outras pessoas, porque sente falta de algum atributo, porque sente falta de algum adjetivo de qualidade, tão comum, talvez, para outros. Porque a tua vida cumpre um plano de Deus. Descobrir esse plano, abraçar esse plano, render-se a esse plano, investigar esse plano, deve ser a busca mais central da nossa vida. Comece com a descoberta de Jesus como Senhor e Salvador, mas prossegue em busca de por que eu sei fazer isso, por que eu gosto daquilo, como Deus pode usar os meus dons, como Deus pode usar o meu conhecimento, e por aí vai, para a glória dele. Você já deve ter escutado aquele testemunho do Erickson, o nome é difícil, Erickson. Ele não tem os braços e não tem as pernas, não é? Eu estou querendo lembrar do sobrenome dele, me escapou agora. Mas você sabe do que eu estou falando? É um cristão de Jesus e ele narra a sua experiência de como ele descobriu e de como ele encarou muita coisa que disseram para ele que era o quê? Impossível.
uma inspiração. E ele entendeu que a sua deficiência, que nós não almejamos para nós, e certamente ele não almejaria para ele, mas de alguma forma, este acidente na sua formação, ele diante de Deus encontra um outro sentido, um outro propósito, ele ressignifica aquilo que para outras pessoas seria uma tragédia, na vida dele se torna uma fonte de inspiração para nós e para tantas pessoas. Um ministério, uma obra que o projeta, não é, para além até da sua cidade. Eu tenho braço e pernas, mas muita gente nunca ouviu, nunca vai ouvir falar de mim. E ele não tem nem braço nem perna, mas tem uma fama global em vários aspectos, né? E não é que a gente tem que ter fama global, o que eu quero dizer é que às vezes Deus usa uma circunstância para nós desconfortável e triste, e que a gente precisa reconhecer que é lamentável, mas Deus tem o poder de usar isso na nossa formação para a glória do nome dele de um modo extraordinário. Deus tem todo o poder e todo o controle. Do verso 19 ao 24, o último bloco, a gente aprende que Deus é santo e deseja nos guiar na sua santidade. Parece até que ele muda o tom, né? Quando eu li, eu mudei um pouco o tom também aqui. Mas olha, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam? E ele diz, eu não detesto os que se revoltam contra ti. O verso 22, tenho por eles um ódio implacável e considero os meus inimigos. Mas aí quando você lê o verso 23 e 24, à luz dessa declaração, a gente entende o que ele está dizendo, com palavras duras, não é? Uma pequena ressalva importante você entender na leitura do Velho Testamento e dos Salmos. Tem salmos ali chamados salmos imprecatórios, salmos em que o salmista roga maldição sobre alguém. Gente, isso é um contexto completamente diferente do nosso, ok? É um contexto de guerra, é um contexto quase que tribal mesmo, não é? É um contexto de conflitos étnicos em que não existe uma ONU para regulamentar isso. A revelação de Deus ela é progressiva e gradual, respeitando o contexto da história. É uma linguagem que não cabe para mim como crente, nem para você como crente, que experimentamos a graça de Deus. Jesus diz, orai pelos que vos perseguem, né? E nos convida a amar os nossos inimigos, no sentido de ter um compromisso de tratá-los com honra e respeito, mesmo sendo nossos inimigos. Mas ele está traduzindo um sentimento, é isso que a gente precisa entender, de que ele não quer uma vida longe de Deus, contrária à vontade de Deus, os propósitos de Deus. E que ele olha para as pessoas que vivem uma vida longe de Deus, diz, eu não entendo esse pessoal. Não entendo, diante da revelação de Deus, de quem Deus se apresenta a ser, aquele que sabe tudo, aquele que está presente em todo lugar, não como um patrulhamento moral do universo, mas um olhar pastoral, como do pai de uma mãe, que vê o filho brincando à distância no parque, enquanto conversa aqui com outra pessoa, mas está de olho o tempo todo, não é? O tempo todo, não é assim? A gente sai para um parque, a criança se distancia um pouquinho, estamos conversando aqui com alguém, a gente conversa e olha, porque a gente não pode perder de vista os nossos filhos, tememos pela segurança deles. De alguma forma, Davi traduz esse sentimento de Deus nesse salmo, do Deus que olha, que sabe, que está presente, não para assombrar ninguém, mas para cuidar, para zelar, para guiar pelos caminhos, para proteger a gente, para dar segurança para a gente. E aí ele olha para esse pessoal que não tem compromisso com Deus e diz, eu não entendo esse pessoal que fala contra Deus, que blasfema o nome do Senhor, que é rebelde, essas nações que fazem assim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero a companhia delas, eu não quero ser como elas, não quero entrar pelo caminho delas. E aí parece que ele percebe que o seu coração precisa ser vigiado. E ele diz, então me sonda, Senhor. Me sonda e vê se em algum momento eu me inclino em alguma direção que não te agrada. Ele usa a expressão pensamentos aqui, mas que tem a ver com inquietações, não é? Com questionamento. Deus olha para as minhas aflições, para as minhas crises, para os meus questionamentos, me sonda, me guarda, não me permita me perder, me embaralhar ali nos meus pensamentos, mas cuida de mim. E ele diz, verso 24, vê então, Senhor, sonda meu coração, verso 23, conhece as minhas inquietações e vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus sabe, Deus está presente, Deus
pode, controla todas as coisas e Deus é santo. Termino com 3 aplicações. Primeiro, essa percepção deveria produzir em mim e você o mesmo que produziu em Davi: temor, louvor e adoração. Quando ele entende quem Deus é, em determinado momento, ele para pensar sobre a natureza de Deus, ele compõe um salmo, ele compõe um hino, ele compõe uma canção, ele adora. Queridos, a majestade e a incompreensão de Deus deveria motivar os nossos corações para adorá-lo. Quando a gente vem para cá no culto, olha aí, presta atenção, querido. A gente vem para adorar a Deus. A gente tem uma ordem de culto aqui. A gente tem uma programação, tem uma palavra, sabe que vai cantar, vai ter aviso, algumas informações. A gente programa isso, a gente faz isso domingo após domingo e isso dá uma certa segurança. Você chega aqui, as cadeiras estão na maioria das vezes no mesmo lugar. Não é? A gente sempre busca referências que nos deem segurança. Mas não cometa o equívoco de achar que Deus é previsível. A IBAI pode ser previsível, o culto pode ser um lugar previsível, mas Deus é um Deus imprevisível às vezes, não é? E essa imprevisibilidade de Deus deveria nutrir no nosso coração temor, reverência, adoração. Adoração. Porque Deus é tremendamente capaz de fazer, diz Paulo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Nem seus amigos conhecem você melhor do que Deus conhece você. Nem sua esposa, seu marido, suas pessoas mais próximas. Ele penetra seus pensamentos, seus sentimentos. E isso me leva à segunda conclusão. Eu acho que nós deveríamos não só adorar e louvar e exaltar o Senhor por tudo que Ele é, mas reconhecer que isso deve nos trazer segurança, deve trazer paz. Não é? Deus, se você tem relacionamento com Deus, o confessa, o invoca como Senhor da tua vida, você está seguro nas mãos dEle. Amém? Nada escapa. Mesmo na insegurança das ruas dessa cidade, você está seguro nas mãos de Deus. Mesmo numa previsão insegura da economia, você está seguro na mão de Deus. Mesmo diante de um diagnóstico inseguro, eu e você estamos seguros nas mãos de Deus. Deus já tem planejado algo que está além da nossa compreensão para mim e para você. E Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de ninguém imaginativo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Eu termino então dizendo em terceiro lugar, que Deus tem um propósito. Então isso deveria fazer com que a gente procurasse esse propósito e deveria nos dar força para viver. Porque a nossa vida não é um acidente, nem é um acaso, mas há sim um plano de Deus. Algo que Deus está fazendo, uma obra em mim e ao redor de mim. Em mim e através de mim, ao redor de mim. Nas pessoas, e descobrir isso, entender isso, a contribuição que eu tenho para dar, a minha cooperação com Deus deve ser a busca presente em todos nós, o entendimento cada vez mais claro e mais maduro dos caminhos de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida. E aí eu te pergunto, você sabe o que Deus quer de você? Você tem cooperado com o que Deus quer para você? Você tem buscado os propósitos de Deus para a tua vida? Talvez você... Pode ser que haja alguém aqui lutando com esse sentimento de inadequação. Me sinto inadequado. Você pode até estar na função inadequada. Você pode até ser, num determinado ambiente, uma pessoa inadequada. Mas você é a pessoa adequadíssima para o que Deus quer fazer. E eu não sei exatamente o que. Mas Ele tem plano para a tua vida. Você é precioso para Deus. Desde o ventre. Você não nasceu como fruto de um planejamento familiar ou como fruto da falta de um planejamento familiar. Você nasceu porque lá no ventre Deus disse, eu tenho algo para você. Haja Natan, haja Catherine, haja Henrique, haja você. E Deus diz, haja você. E você nasceu para viver para a glória dEle, para glorificar o nome dEle. Amém? Temos uma canção ainda? Convido os músicos para vir para cá. A gente termina com essa canção orando em seguida. Vamos pensar sobre isso.
né? Orar sobre isso, analisar sobre isso, né? Tentando entender melhor o que Deus tem para você, para nós. Convido você para estar de pé, se possível, né? Nós vamos orar. Louva a Deus pela sua presença aqui. Que essa palavra que o Espírito de Deus possa usar na sua vida, né? Trazendo consolo, se você precisa de consolo, ânimo, força, né? Que você possa sair daqui com essa certeza que a sua vida é preciosa para Deus e Deus tem planos, quer usar você do jeito que você é, para a glória dele. E a eternidade vai dar conta disso, porque, né, tem um registro lá de Deus de planos para a tua vida. Queria louvar pela vida da nossa irmã Erna, que está aqui presente, né? Nem sempre ela pode vir, que bom que ela pode estar hoje aqui, não é? E é muito bom revê-la. Irmã Rosa. No dia 27, agora terça-feira, a Ana vai sofrer uma cirurgia, uma intervenção renal, não é isso, irmã Rosa? Me ajuda aí. Então, vamos orar por ele também, nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado. Mais uma vez, queremos dizer obrigado, agradecer ao Senhor por esta ocasião de culto e nos reunirmos aqui. Te louvo, Deus, pela equipe que ajuda, cuidando desse prédio, desse espaço, os músicos, a equipe das mídias, ó Deus, do som, ó Deus, do computador. Obrigado, Pai. Abençoa os que estão aqui de um modo especial, trabalhando, renovando suas forças, ó Deus, e permitindo que logo mais sejamos juntos novamente aqui na condução do culto. Te louvamos, ó Deus, pela presença de cada um aqui nessa manhã, que vem trazendo esse ato de adoração, que vem para expressar louvor ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por isso é um privilégio, nós temos esta liberdade, essa é uma escolha que a gente pode fazer, e assim nós fizemos essa manhã, que isso seja agradável ao Senhor, que a nossa vida seja agradável ao Senhor, e como Davi, neste salmo que lemos, nós oramos, sonda o nosso coração, Senhor, sonda o nosso coração, e as nossas inquietações, ó Deus, que o Senhor possa nos dirigir, que essa percepção do seu conhecimento pleno de todas as coisas faça com que a gente tenha diante do Senhor um coração aberto, íntegro, ó Deus, sobre tudo que pensamos e sentimos, que essa percepção, ó Deus, da Tua presença conosco constantemente desde a concepção, possa produzir na gente esta coragem para viver, para enfrentar a vida com seus desafios, este senso de segurança, ó Deus, que se faz acompanhar de um senso de autoestima, de que somos preciosos, de que a nossa vida tem valor diante do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos então de uma caminhada de vida que glorifique o Seu nome. E ó Deus, que cada escolha, decisão, que a nossa forma de viver cumpra Teus propósitos. Esteja alinhado, ó Deus, com os Teus planos para nós. Pedimos, dá-nos a Tua bênção ao longo de todo este dia. E de um modo especial, intercedemos pelo nosso irmão Arno. Pedimos pela sua cirurgia, ó Deus, na próxima terça-feira. Que vá bem. E que o Senhor abençoe as mãos, ó Deus, que vão tocar o seu corpo, que vão conduzir o processo cirúrgico, e que seja um sucesso essa cirurgia, e ela cumpra a sua finalidade de trazer bem-estar e saúde ao Arno, Deus. Abençoa ele com calma, alivia o seu coração de ansiedade, toda inquietação, que o Teu Espírito visite com paz, ó Deus, ultra circunstancial, aquela que o Senhor Jesus prometeu, que o mundo não pode receber, nem ter, nem desfrutar, porque não tem o Senhor, mas aquele que tem o Senhor, tem a paz do Senhor. Então, que essa paz seja sobre ele, ó Deus, sobre eles, toda a casa. Nós oramos assim, Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, que um bom domingo, um bom almoço, e logo mais estaremos juntos aqui, eu não, mas o pastor Davi.